Os médicos de Olinda participaram nesta terça-feira, 21 de dezembro, de mais uma Assembleia Geral. Ao meu lado está Tadeu Calheiros, que é diretor do Sindicato dos Médicos e que esteve durante todo este ano à frente do movimento. Essa Assembleia foi para a gente fazer o acompanhamento de alguns pontos ainda pendentes. Bem, a Assembleia foi para a gente fazer o acompanhamento de alguns pontos ainda pendentes num termo de compromisso entre a gestão de Olinda, a gestão municipal, os médicos da rede municipal de Olinda e o Sindicato dos Médicos. Antes de tocar nesses pontos, eu gostaria de esclarecer, fazer um breve resumo histórico sobre esse ano de 2010 e sobre o movimento de Olinda. É um movimento em que a gente aqui parabeniza toda a categoria médica que participou de forma ativa do movimento em busca da valorização do trabalho médico e, por conseguinte, da valorização do trabalho médico, da saúde de Olinda. E esse trabalho foi feito em conjunto entre o Sindicato dos Médicos e os médicos de Olinda, com várias ações de cidadania, ações de rua, promoção de saúde, com alguns movimentos de paralisações, tudo isso para no intuito de abrir um canal de negociação com a gestão municipal de Olinda, o que teve no primeiro semestre, por alguns momentos, um pouco dificultada, mas depois, com a interferência do próprio prefeito de Olinda e com a chegada também do secretário de administração da cidade, da Fazenda e da Administração, o João Alberto, que também sim interferiu neste movimento, juntamente com a secretária de Saúde. Então começou-se a abrir ainda mais o canal de negociação e isto foi finalizando com uma proposta comum, conjunta, para que se construísse e se avançasse ainda mais na saúde de Olinda. E isso gerou um termo de compromisso, um acordo feito entre a gestão e os médicos, onde trazia benefícios para os profissionais e, claro, para a população, porque todos esses benefícios se revertiam em uma saúde melhor, de melhor qualidade e com tentativa de corrigir as deficiências existentes, que ainda existem, mas estão sendo tentadas diminuí-las. Então, nesses pontos, a partir daí, se gerou um termo de compromisso com algumas datas e algumas ações que deveriam ser feitas por parte da gestão para melhorar esses pontos que foram assim acordados. Entre eles, muitos foram feitos e seguidos à risca, o que trouxe um motivo de grande satisfação para os médicos que lá trabalham, como, por exemplo, os insumos, vacinas que faltavam anteriormente em vários postos de saúde. Chegamos a visitar em loco e ver várias medicações faltando, remédios controlados que faltavam, vacinas que faltavam nesses postos de saúde, e nós conseguimos ver e ter relatos atualmente de que essas medicações estão chegando a contento, não está faltando vacinações, tudo isso com o empenho da classe médica e da gestão. Além de outros pontos, como reforma física e estrutural de algumas unidades de saúde que estavam quase que sucateadas anteriormente e estão sendo melhoradas. Claro que não a uma velocidade esperada, mas estão sim sendo reformadas. Uma, depois que acaba uma, em seguida já se começa a outra unidade, e nós temos relatos dos profissionais que essas unidades estão sim sendo melhoradas, como a própria maternidade Brites de Albuquerque, que também estava com sua estrutura física precarizada, e ela está inclusive em reforma nesse momento, e os médicos de lá foram transferidos de forma harmoniosa, de forma respeitosa aos profissionais para outras unidades, respeitando seus dias de trabalho, suas funções. Então são grandes avanços que nós viemos tendo. Outro ponto importantíssimo que a gente tem que tocar aqui é que, infelizmente, ainda há algumas carências, algum déficit de profissional. E Olinda vem cumprindo o que prometeu e está em vias de realização de um novo concurso público. É um concurso que está em fase de licitação, na fase que eles chamam de fase de empresa, e que está previsto para que nesse primeiro semestre ele ocorra. Ainda não tem uma data específica, mas tem uma data provável para que em junho de 2011 ele possa ocorrer, com a contratação, com um concurso programado para novos 100 médicos, ou seja, 100 cargos de médicos novos concursados para a rede municipal de Olinda, que é a forma que nós achamos a melhor forma para os profissionais, aquela forma via concurso, onde eles entram via concurso com todos os seus seguridade profissional e poder assim desempenhar um melhor trabalho. Claro que dentro desse caminhar, alguns pontos não vinham sendo feitos conforme o acordado, e isso gerou alguns anseios na categoria.
esses pontos foram discutidos em algumas assembleias anteriores, assembleias até que foram marcadas para o acompanhamento desse movimento, né? Com questão que diz respeito ao plano de cargos, carreiras e vencimentos dos profissionais, questões salariais, né? O reajuste salarial, né? Algumas outras questões como recursos humanos e produtividade, e sobre a própria caminhar da campanha para o ano de 2011. Então, nós tiramos da penúltima Assembleia, tiramos uma reunião com a Secretaria de Olinda, Secretaria da Saúde e Secretaria da Fazenda e Administração, e fomos de pronto recebidos, né, e levamos uma comissão, onde eu fiz parte dela, junto com o jurídico do Sindicato dos Médicos e junto com vários médicos da rede municipal, representantes de todos os segmentos, da maternidade, dos PSFs, do SPA adulto, do SPA infantil e da rede ambulatorial. Tínhamos representantes de todos, e essa reunião foi bastante produtiva e onde a gestão justificou o fato de ainda não ter honrado alguns desses pontos, sendo suas justificativas plausíveis e aceitas com grande credibilidade, pois eles nessa reunião eles deram novos aprazamentos, garantindo algumas de nossas perguntas, que eu vou responder agora, passar para todos os que possam assistir essas respostas, e mantendo apenas um pequeno item ainda pendente, mas que se ficou de ter novas perspectivas de poder caminharmos para resolver também esse problema. Então, a reunião foi bastante satisfeita. Um desses pontos importantes diz a questão do PCCV, que é o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, onde os médicos de Olinda tinham um prazo inicial até dezembro, depois nós verificamos que esse prazo iria até janeiro, para enquadrar todos os médicos nesse plano de cargos, carreiras e vencimentos. E nem todos ainda foram contemplados, né? Tinha se parado essa progressão para os médicos que tinham entrado na rede municipal até o ano de 89. Agora, em dezembro, foi progredido para o ano de 90. E tivemos o relato e a promessa do secretário em que em janeiro vai ter uma retomada muito forte desse enquadramento ao plano de cargos, carreiras e vencimentos, ele tentando honrar até o fim de janeiro com todos enquadrados nesse plano. E se não conseguir honrar com todos até o fim de janeiro, que no primeiro trimestre do ano ele já tenha honrado e tenha já enquadrado todos os médicos da rede municipal nesse plano de cargos, carreiras e vencimentos. Ainda em relação ao PCCV, surgiu a dúvida de alguns profissionais quanto ao enquadramento supostamente em nível errado, em nível inferior ao que ele acredita deveria estar enquadrado. E nós repassamos aqui a informação que isso pode ser feito, esse acompanhamento inclusive do seu nível, pode ser feito na Secretaria de Administração com a senhora Cristina Zirpoli até às 13 horas. E se o nível estiver errado, pode fazer o requerimento no próprio local para correção e que será de pronto resolvido. Na questão do reajuste salarial, está atrasado, não teve um reajuste para setembro, depois tivemos promessa que ele saiu em outubro e retroativo a setembro. Foi nos explicado por que de não ter saído, alguns problemas de ordens jurídicas, legais do próprio município, mas que foi nos garantido que já está aprovado inclusive a lei no município, faltando apenas a sanção do prefeito, que já está bastante favorável a que isso ocorra, já é ciente que ele já concorda com o acordo e que deve estar saindo agora no pagamento de janeiro, no fim de janeiro, e retroativo a setembro, o correspondente à segunda parcela do reajuste salarial, né? Ficando faltando ainda a terceira parcela do reajuste salarial, que ficou acordado para maio. Inclusive foi lembrado à secretaria deles fazerem essa nova alteração para que não ocorra atrasos novamente nesse de maio, não é? E foi bem aceito também por toda a categoria. Em relação a recursos humanos e estrutura, a gente já falou na introdução, voltando a frisar o ponto importantíssimo do ganho do movimento médico em relação ao concurso público. Isso é importante, é um ganho para a gestão, é um ganho para a classe médica, é um ganho para a população. É importantíssimo a gente frisar isso. Outros pontos tocados foi na produtividade do médico, que hoje não há uma clareza em relação à produtividade, mas que está havendo lá em Olinda
um trabalho piloto, segundo a Secretaria de Saúde, que vai iniciar no Centro de Reabilitação de Olinda, né, e que deve haver um incremento e uma melhor distribuição dessa produtividade, incentivando ainda mais os profissionais, um incremento que vai girar um pouco melhor, vai ser melhor distribuído e, consequentemente, para aqueles que mais produzirem vão ter um maior impacto na fase remuneratória e justamente o que se presta essa produtividade para um incentivo ainda maior. E o ponto ainda pendente, que ficou ainda pendente, foi na relação que houve num movimento onde houveram descontos dos dias parados. Né? Há uma queixa da categoria, inclusive, de descontos indevidos. Esses descontos supostamente indevidos, como por exemplo profissionais que estavam de férias durante o movimento e teve seu salário descontado durante aquele período do movimento, já foi resolvido. Eles podem procurar a senhora Lucy, que é gerente na Secretaria de Saúde, né, onde ela vai ver esses supostos equívocos desses descontos e, confirmando o erro, já vai ser ressarcido e vai ser corrigido esses descontos. Em relação aos casos em que foram realmente descontados sem equívoco durante a movimentação, o Corpo Clínico de Olinda ficou de ver o montante de profissionais de todos os segmentos descontados e propor à Secretaria de Olinda algum modelo de recuperação em forma de hora extra com serviços que a comunidade precisa, como mutirões para hipertensão, campanha, mutirão de participação dos médicos em campanha de vacinação, enfim, algum mecanismo em que seja válido e importante para a prefeitura, que a prefeitura julgue necessário, e aí podermos estar ressarcindo alguns desses profissionais que foram descontados durante o movimento, mediante o seu trabalho em hora extra, recompensando aqueles dias paralisados durante o movimento. Então, o saldo desta reunião com a gestão foi um saldo bastante positivo, porque mostra que a gestão está honrando e seguindo aquilo acordado, mostra que estão mantendo um canal de diálogo aberto para com nós, do Sindicato dos Médicos e os médicos de Olinda, um canal respeitoso e aberto, e que é muito importante, porque nesse termo de acordo também ficou acordado de mantermos uma linha de reajuste, tanto salarial quanto profissional, e de melhorias para o ano 2011 e 2012, na tentativa de equiparação salarial do município de Olinda ao município de Recife, que é equiparado ao Estado, não é? E já se manteve esse canal aberto. Nós já estamos com uma nova reunião programada para a primeira quinzena de fevereiro, junto à gestão e junto com esses representantes que participaram dessa reunião, né, para começarmos a conversar sobre os problemas que podemos ter em 2011 e tentar melhorar e avançar ainda mais na saúde, na organização da saúde da rede municipal de Olinda. Então fica aqui meus parabéns a todos os médicos de Olinda pelo movimento, pelo brilhante movimento lá feito, em que com a participação de todos a gente pôde perceber que podemos avançar sim com dignidade, com honestidade, principalmente com muita clareza, né? O reconhecimento da gestão de Olinda, que está honrando aquilo que foi compromissado, reconhecendo e justificando os pontos que ainda não foram honrados e com perspectivas e garantias de que serão, e a manutenção do diálogo, do canal de conversação para com eles, para que a gente possa continuar avançando.